Boa tarde. Olá, boa tarde. Vamos agora, então, para a nossa palestra, o plágio, suas consequências legais e acadêmicas. Vai ser apresentada pelo professor Glauco Van Burg. Ele é advogado e consultor com ênfase em direito da cidade, tribunais de contas, direito penal, eleitoral e tributário. É doutor e mestre em direito da cidade pelo programa de pós-graduação em direito da UERJ. É graduado em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi presidente do Instituto Nacional do Seguro Social em 2023. Foi diretor de Administração e Finanças do Rio Previdência em 2022. Foi presidente e conselheiro representante do governo na 10ª Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social entre 2013 e 2017 e em 2023. É também professor de Direito na graduação e pós-graduação em diferentes cátedras do Direito. Obrigada por aceitar o nosso convite, professor Glauco. Passo a palavra para o senhor. Perfeitamente, doutora Karine, muito obrigado pela sua atenção. É uma grande honra. Do IEP. Queria manifestar o meu agradecimento ao professor Ricardo Debonis, amigo querido, mestre de hora sempre presente, e que, pelo Instituto, me fez o convite para estar aqui. O tema é um tema deveras alvissareiro. Eu gostaria de aproveitar aqui a minha oportunidade inicial e perguntar se eu estou conseguindo transmitir para vocês uma apresentação, só para a gente poder estar integralmente alinhado. Vocês veem uma apresentação? Alguém pode me responder? Boa tarde, professora. Aqui para mim não aparece. Ah, nem a não apresentação, aparece. nem o seu vídeo, nem a foto do senhor, não consigo Puxa visualizar. vida. Então vamos Oi, tentar. professor, aqui é a Karine falando. Estava aparecendo para mim. Seu vídeo, essa apresentação, estava. Perfeito. Estou vendo o seu vídeo agora, sua imagem. Vou tentar aqui novamente. Ok. Maravilha. Agora foi, não é isso? Está carregando aqui sua apresentação. Agora sim, está aparecendo dentro do aplicativo do PowerPoint. Ótimo, é isso mesmo. Eu tenho uma dificuldade enorme de fazer a divisão dele, então eu sigo a ordenzinha aqui, senão eu me perco, tá? E Tudo eu bem. vou manter dessa forma para eu não me perder. Sem problema, pode continuar. Bom, o tema é um tema deveras alvissareiro e atual. E para a gente começar, então, a pensar um pouquinho sobre a questão do plágio, importa a gente tratar principalmente desse contexto atual no qual estamos todos inseridos, que é um contexto de imensa produção de informações, de mecanismos hipervelozes de multiplicação e acesso às informações, e, mais ainda, há uma forma um tanto quanto múltipla de disponibilização de conhecimento. As redes sociais, as mídias sociais, os mecanismos de disponibilização de acesso a livros, a consultas e, mais modernamente, as ferramentas de inteligência artificial trazem uma enorme disponibilidade de informação e acesso para quem tenha interesse em realizar pesquisas, em aprofundar o seu conhecimento. Neste mar de informações, o estudante, o pesquisador, aquele que dedica a sua atividade à criação acadêmica, ao desenvolvimento de estudos acadêmicos, de pesquisas acadêmicas, tem diante de si um enorme desafio. O desafio da construção original. Esse desafio que se coloca diante de nós é um desafio difícil de ser superado quando o tempo todo nós somos um conjunto de informações e de dados
que nos são disponibilizados de forma recorrente e fácil, e que faz com que tenhamos acesso a diferentes fontes de uma forma muito simplificada. A informação, ela permite, na forma como vem sendo divulgada e acessada e multiplicada, que caiamos, por vezes, na tentação de assumir como verdadeiras informações que não são necessariamente verdadeiras. Mas também coloca diante do pesquisador, diante do acadêmico, uma tentação de apropriar-se daquilo que já foi produzido. A tentação de apropriar-se daquilo que já foi produzido não é algo estritamente fundado na má-fé. Muitas vezes nós nos identificamos com uma expressão, com uma frase, com uma divulgação, e esta identificação faz com que nós nos apropriemos daquela forma de expressão. Não é incomum você ver os filhos repetindo as expressões que foram proferidas na sua infância pelos seus pais, como se fossem. Da mesma forma, quando a gente se identifica com uma frase de impacto, não é incomum nós a repetirmos e nos apropriarmos daquele conteúdo como nosso, na expectativa de conseguirmos afirmar a nossa identificação com aquilo que foi falado. Isto, reportado para o mundo acadêmico, pode sim se tornar uma enorme tentação. Porque muitas vezes as pessoas já falaram aquilo que a gente gostaria de falar. Muitas vezes aquilo que nós estamos elaborando já foi alvo de uma pesquisa. E quando nós nos deparamos com os resultados, com as avaliações que já foram executadas, não é incomum que estejamos diante da tentação subjetiva de nos apropriarmos daquele material. Neste mundo complexo que nós vivemos, com fontes das mais diversas, com uma divulgação incomum de informações e conhecimento testado e conhecimento empírico, conhecimento falseado em tantas vezes. Vivemos no Brasil e no mundo um momento de absoluta preocupação com aquilo que se consagrou chamar de fake news e que, de fato, também influencia e preocupa o mundo acadêmico, já que a academia não pode, não deve distanciar-se da realidade fática na qual está inserida e para a qual busca e desenvolve a sua pesquisa. E veja, qual seria o objetivo da pesquisa sem a sua funcionalidade social? Pesquisar apenas pela vontade de realizar a pesquisa num academicismo divorciado da realidade prática é uma tentação vaidosa que gera a imprestabilidade do resultado da pesquisa. E não é isso, com certeza, que também se pretende
quando está se falando de uma relação acadêmica profícua e liana. Então, o tema Professor Glauco. ele não é um tema... Pois Professor não? Glauco? Oi, Pois desculpa. As suas imagens aqui da sua apresentação não está passando para a gente. Está no por primeiro slide enquanto ainda. não. Exatamente. Por Tá? enquanto Então não. tudo bem. Passarei a passar. Tudo bem. Eu só avisei caso achasse que estivesse passando. Tudo bem, desculpe atrapalhar. Pode continuar. Nada de jeito nenhum. Bom, feitas essas considerações introdutórias, em que a gente buscou contextualizar o cenário atual da pesquisa, a relação das pessoas com a busca pelo conhecimento, a pulverização de fontes e a facilitação de acesso a materiais disponibilizados tecnologicamente, e ainda a atual grande preocupação que temos com a questão das fake news e também com a relação à vida com os sistemas de inteligência artificial, nós temos o contexto diante do qual surge a importância de tratarmos objetivamente do plágio e das suas consequências legais e acadêmicas. Antes de avançarmos, portanto, eu quero dizer a vocês que a minha apresentação ela se baseia numa apresentação que foi feita pela Escola de Saúde do Ministério da Saúde, onde foi uma cartilha que foi desenvolvida com o objetivo de combater o plágio nas pesquisas na área de saúde, e o Ministério da Saúde divulgou esta cartilha. Então, para que eu também não caia em nenhuma tentação de apropriar-me de conhecimento que não produzi, eu antecipo esta informação, fazendo constar que lancei mão desta fonte de pesquisa, além de algumas outras, mas desta especificamente pela organização e pela simplicidade do material desenvolvido em termos de facilitar a sua estruturação pedagógica. E passo, portanto, a pensar com vocês o que nós chamamos de plágio. Quando a gente está pensando sobre plágio, qual o conceito? O que é? Né? Segundo o dicionário Roais, da língua portuguesa, é a apresentação feita por alguém, como de sua própria autoria, de trabalho ou obra intelectual, etc., produzidos por outrem. A palavra provém do termo em latim plagium, que quer dizer furto. Assim ocorre plágio nas obras acadêmicas, quando alguém apresenta ou assina como seu, em todo ou em parte, texto, representação gráfica, imagem ou qualquer outro tipo de produção intelectual de outra pessoa sem o devido crédito, mesmo que involuntariamente. Bem, quando estamos falando, portanto, de plágio, estamos falando da tentação voluntária ou involuntária de assumir como nosso algo que nós não tenhamos desenvolvido. Isso diz respeito às diferentes áreas de criação, sejam elas artísticas, seja ela artística, acadêmica, ou mesmo de qualquer outra modalidade técnica, como, por exemplo, um projeto de engenharia. Temos o plágio todas as vezes em que desrespeitamos o reconhecimento da verdadeira autoria de algo que tenha sido produzido por alguém, que seja objeto da criação alheia. Então, essa frustração do reconhecimento da autoria enseja o plágio na prática. Todas as vezes que tomamos como nosso algo que não foi produzido por nós, estamos praticando plágio. E aí, cumpre-nos observar, na parte final deste conceito, a palavra involuntariamente. O plágio ele pode ser voluntário ou ele pode ser involuntário.
Você já parou para pensar quantas frases você repete por vezes em diferentes ambientes que você não sabe a autoria? A gente tem, né, frases no nosso dia a dia, nas nossas interfaces sociais, que são parte da nossa rotina. Alguns são ditos populares, que acabam caindo na rotina da cultura popular e sendo empregados das mais diferentes formas no curso do tempo, perdendo-se o elo com a autoria dessas frases. E, por isso, são tomados como algo fruto de um conhecimento popular, de um conhecimento cultural reproduzido popularmente. Mas outras frases, elas são frases que têm autores e nós a repetimos ou as repetimos muitas vezes de forma recorrente, sem reconhecer a autoria. Quem não se identifica com determinadas frases e muitas vezes as apropria sem reconhecer a verdadeira autoria. Isso não é uma prática incomum. Eu, por exemplo, adoraria ser o autor da frase toda unanimidade é burra, de Nelson Rodrigues, mas não sou. A frase é dele. E é por isso que é importante a gente buscar conhecer a fonte das frases que nós reproduzimos, porque pode ser que no momento de escrita de forma involuntária a gente deixe de atribuir e reconhecer a verdadeira autoria de um determinado saber, de uma determinada informação, ou até mesmo de uma determinada frase a alguém, mesmo que não estejamos dispostos direcionadamente a praticar um plágio. O cuidado em buscar as fontes é algo que deve estar presente na construção de toda a nossa elaboração acadêmica. Pois bem, ultrapassado aí a figura do conceito, vale a pena a gente fazer uma contextualização do plágio e pensar que o plágio ele se subdivide. Plágio é uma forma de fraude acadêmica. Quando observado sob a perspectiva do academicismo, nós estamos falando, na verdade, de uma fraude acadêmica, da frustração da originalidade e da autoria. Falaremos sobre isso já. O plágio pode ser um plágio direto, com cópia literal do texto original, sem referência ao autor e sem indicar que é uma citação. O plágio ele também pode ser indireto, reprodução com as próprias palavras das ideias de um texto original, paráfrase, sem indicação da fonte. Veja que não se trata da reprodução textual apenas, mas da reprodução da ideia. Então, ainda que você reproduza com as suas próprias palavras a ideia de outrem, é fundamental que haja a indicação da fonte, a indicação da real autoria daquele pensamento. Plágio de fontes. A utilização das fontes de um autor consultado, fontes secundárias, como se tivessem sido consultadas em primeira mão. Infelizmente, não é incomum encontrarmos plágio de fontes em trabalhos acadêmicos. As pessoas vão no trabalho de alguém e consultam naquele trabalho, verificam naquele trabalho que alguém já adiantou o trabalho para si, de realizar uma pesquisa e, consequentemente, de organizar citações e fontes. E aí as pessoas se apropriam daquela ordem de consultas, daquelas citações feitas, sem, na verdade, informar que aquelas citações são citações em apude, ou seja, citações feitas dentro de um outro texto que foi consultado. O plágio consentido, que consiste na apresentação
ou assinatura de trabalho alheio, como de autoria própria, com a anuência do verdadeiro autor. O plágio consentido é um dos riscos acadêmicos que temos hoje em grande recorrência, porque, cada vez mais, a imposição da avaliação dos setores de avaliação da produção acadêmica, a categorização com pontuações dos mestres, dos professores, faz com que se lhes imponha uma necessidade de produção acadêmica. E, não poucas vezes, infelizmente, alguns lançam mão da construção coletiva de trabalhos sem, na verdade, participarem daquela construção, mas apenas emprestando os seus nomes para se apresentarem em coautoria de algo que efetivamente não contribuíram. É exatamente isso que se chama de plágio consentido. Bem, e temos ainda a figura do autoplágio, que é a reapresentação, como se fosse original, de um trabalho de própria autoria, no todo ou em parte. Imagine que você execute conclua a sua dissertação, por exemplo, de mestrado, e, ao invés de você publicar a sua dissertação, você a fracione em pedaços e publique livros individuais sem fazer menção de que são partes da sua própria dissertação, que já foi apresentada, que já foi avaliada e que já integra um acervo de conhecimento, de saber que foi consolidado como algo já conhecido na comunidade acadêmica. Então, se você, ao apresentar a sua dissertação, fracioná-la em livros, você pode fazer isso, desde que, em cada um deles, você mencione que se trata de uma fração do trabalho apresentado de conclusão do seu curso de mestrado perante a Universidade XYZ. O autoplágio é exatamente você desrespeitar a originalidade do trabalho que está sendo apresentado. Bem, e aí passamos, então, a perspectivas de observação do plágio. O plágio, sob a perspectiva de proteção de bens jurídicos, pode ser observado por dois ângulos principais. Primeiro, a proteção do autor, da autoria, e de sua relação com o objeto da sua criação. Quando nós estamos falando do combate ao plágio, da perspectiva de inibir-se este tipo de prática, nós estamos levando em consideração, primeiro, a proteção da autoria, do autor, da figura do autor. É ele quem teve o trabalho, quem desenvolveu aquele produto da sua própria criação. E, em segundo lugar, a sua relação com este produto, porque, veja, há a necessidade de que se reconheça essa relação e, nessa relação, a figura da autoria. Da mesma forma, sob a perspectiva de proteção da comunidade científica, nós temos a proteção do bem jurídico, originalidade, já que fraudar a originalidade de uma criação atenta contra os princípios éticos da academia. Então, enquanto a proteção da autoria e seus efeitos patrimoniais possuem explícita previsão legal, a proteção da originalidade possui uma repressão difusa, ética, que é regulamentada na ambiência das instituições de pesquisa. Nós temos, portanto, previsões legislativas que vão garantir, que vão
consagrar essa proteção à vida em relação ao bem jurídico, autoria, e também em relação às suas consequências patrimoniais, e temos a questão da repressão difusa sob a perspectiva ética advinda da comunidade acadêmica contra essa figura, né, da fraude à autoria. Esta repressão ela também é regulamentada no âmbito das próprias instituições de pesquisa, que punem o autor do plágio, seja com a invalidação das suas, né, dos seus títulos ou ainda, né, da sua defesa, mas também com uma força repressora coletiva que coloca o autor do plágio numa situação de absoluto desconforto ético. E esse absoluto desconforto ético enseja o sentimento subjetivo de que não se deve produzir, por meio de plágio, o seu trabalho. Bem, em relação a previsões legislativas no Brasil acerca do plágio, nós temos aqui algumas figuras que eu fiz questão de destacar. A própria Constituição, que dá aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, no artigo 5º, inciso 27. Nós temos o próprio Código Civil brasileiro, que no artigo 1228 vai aduzir ao fato de que o proprietário tem as faculdades da propriedade, uso, gozo, disposição da coisa, e o direito de reavê-la, de reivindicá-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. E veja que a utilização indevida de algo que pertença a outro é uma lesão a este consagrado direito de propriedade que, por via de consequência, gera a possibilidade de indenização. Temos ainda o Código Penal brasileiro, no artigo 184, que vai proteger também o direito de autoria, né, prevendo aí a punição que varia de multa à reclusão de até 4 anos, e temos a Lei 9.610 de 98, que vai também definir o rol de obras intelectuais protegidas por lei, que vão desde as grandes conferências, aquelas realizadas, né, de forma pública, até as pequenas gravuras, conceituando as obras intelectuais como criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. E aí, aproveitando esta definição do rol de obras intelectuais, eu trago uma provocação para vocês. Nós vivemos o tempo da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela antes, né, em tão pouco tempo antes, centralizada em 2 ou 3 grandes sites, passa agora a figurar nos telefones celulares de quase todo mundo. E, por que não dizer, na própria base de comunicação que nós estamos utilizando como ferramenta de troca de mensagens em quase todo mundo, que é o WhatsApp. Então, nós temos inteligência artificial no WhatsApp, nós temos inteligência artificial agregada a softwares de aparelhos celulares, nós temos a inteligência artificial disponível em grandes sites que estão disponibilizados para acesso gratuito em todo o mundo. E aí, o que nos faz pensar se o fruto
da interlocução com a inteligência artificial é ou não é plágio. Quando eu pergunto alguma coisa à inteligência artificial e ela me responde, o que eu estou produzindo a título de conhecimento naquela resposta? Sou eu quem estou produzindo? Quem é o autor das respostas produzidas pelos sites de inteligência artificial? Essa questão ela vem sendo alvo de preocupação em toda a comunidade acadêmica, e, por óbvio, se não sou eu que desenvolvi aquele raciocínio, não fui eu quem desenvolvi aquela construção, eu não sou o autor. E aí é imperativo para a validação de diversos trabalhos que haja a informação de que se realizou a consulta à inteligência artificial. Em que data e de que forma? Não é incomum palestras, textos estarem sendo publicados, principalmente na grande mídia, após sua correção através de inteligência artificial. Muitas vezes a gente mesmo, né, nós professores, nós acadêmicos, sugerimos a verificação ortográfica através de inteligência artificial. Confirma aqui para mim se o que eu escrevi tem alguma coisa equivocada, algum erro. E é fundamental que se mencione, que se diga, que se faça o apontamento de que houve consulta à inteligência artificial, a qual tipo de inteligência artificial, qual a fonte de inteligência artificial, e em qual data, em que circunstâncias. E que isso integre aquilo que se apresentar. Bem, essa informação ela é fundamental para que se atribua a efetiva autoria das construções naquilo que for derivado também de interlocução com inteligência artificial. Os sistemas de inteligência artificial também estão presentes na verificação de plágio. Normalmente, os programas que nós utilizamos em todo o mundo para conferir se um trabalho foi ou não foi plagiado são lastreados em sistemas que combinam construções de inteligência artificial para leitura e conferência de textos. Diante de nós, tanto, está um grande desafio. O primeiro deles é de buscar entender por que, mesmo diante das previsões legais que combatem o plágio e da repressão ética difusa que existe em toda a comunidade acadêmica em relação ao plágio, tantos alunos, em tantos casos, ainda caem na tentação de plagiar trabalhos. Ao pensar sobre isso, nós, no Brasil, precisamos pensar em pelo menos duas questões. Uma de caráter cultural e a outra de caráter circunstancial da produção acadêmica. A de caráter cultural diz respeito ao fato de que, infelizmente, não há uma cultura incrustada na nossa sociedade de combate ao plágio desde a tenra infância. E há ainda um déficit bastante significativo de formação básica antes que os alunos ingressem
na universidade. Portanto, quando o aluno ingressa no curso superior, lhe falta um arcabouço, lhe falta um conjunto de bases que o faz, por vezes, não compreender adequadamente o seu papel no desenvolvimento do trabalho ou da pesquisa acadêmica para a sua formação. E essa ausência, ela precisa ser corrigida de forma gradual e progressiva, quanto às estruturações das bases curriculares, com ações propositivas e educacionais, mas também com ações corretivas, inclusive no âmbito dos cursos superiores. Temos a segunda questão, que é a questão circunstancial dos cursos superiores no Brasil. De 20 anos para cá, nós tivemos uma intensificação da disponibilização de cursos superiores em vários lugares do Brasil, através da criação de diversas instituições de ensino superior, em sua grande maioria privadas, e a ampliação dos modos de acesso, a ampliação e a democratização dos modos de acesso ao estudo em nível superior. Isso fez com que muitos estudantes tivessem a compreensão de que o estudo em nível superior se presta a garantir-lhe um certificado de acesso a melhores salários e a melhores posições no mercado. A finalidade da execução de um curso superior se confundiu com o seu aproveitamento pelo mercado. E, com isso, muitos alunos deixaram de considerar a relevância e a importância da produção dos seus próprios trabalhos para a sua formação acadêmica e para a conclusão dos seus estudos. A desfuncionalização da própria relação de formação da universidade em relação ao mercado de trabalho também gerou, para muitos alunos, a desfuncionalização do cumprimento dos seus trabalhos acadêmicos, da execução dos seus trabalhos acadêmicos nos moldes originais da pesquisa acadêmica. E é por isso também que é necessário um trabalho de informação, de orientação, de educação, para que os alunos em nível superior compreendam a importância que a sua participação tem no desenvolvimento do conhecimento, na ampliação e divulgação daquilo que se dá na ambiência acadêmica, daquilo que se desenvolve na ambiência acadêmica, no escopo de todos os campos do saber, para que haja um caminhar progressivo de produção de conhecimento. Cada um, com a sua perspectiva crítica, com a sua abordagem, com o desenvolvimento da sua pesquisa, contribui para o avanço daquilo que se conhece em todos os campos do saber. Não entender isso desfuncionaliza a produção acadêmica e faz com que nós estejamos tentados a cair no golpe de plagiar um trabalho de alguém. Bem, sendo isso que me cabia até o presente momento, já ultrapassados aqui os meus minutos outorgados, eu queria dizer a vocês que foi um prazer enorme estar com vocês e compartilharmos este período de debate
sobre um tema tão importante, que é o saber, a sua forma de construção e desenvolvimento, a participação de cada um nisto e os riscos que o plágio traz ao desenvolvimento do conhecimento de forma geral. Meu muito obrigado e fico à disposição de vocês. Oi, professor, muito obrigada pela sua explanação. Realmente é um assunto muito importante aqui para os nossos alunos, né, que estão aí escrevendo sua tese, sua dissertação. O professor Ronaldo, ele mandou uma pergunta aqui. Se o senhor recomenda algum antiplágio que seja confiável? Veja, nós temos alguns antiplágios aí que estão disponibilizados hoje em sistema, em várias plataformas. Nós temos um antiplágio que é vinculado ao próprio Ministério da Educação no Brasil. Ele disponibiliza no seu site um sistema antiplágio e é o que eu hoje recomendo como sendo de acesso nosso. No próprio site do Ministério da Educação, a gente pode acessar um sistema antiplágio e fazer essa conferência lá. Mas eu digo a vocês o seguinte, com a disponibilização universal de acessos e inteligência artificial do jeito que a gente tem hoje em dia, você tem acessos em várias universidades europeias, em várias universidades americanas, de sistemas antiplágio que lá também estão disponibilizados e que podem ser utilizados de forma até gratuita. Ok. O Manuel Antônio, ele pergunta como se descobre um plágio? Como a gente consegue descobrir? Descobrindo-se o original. O plágio ele só é identificado no momento em que você faz o cara crachá. O cara crachá é a prova do plágio. O momento em que, através desses sistemas de verificação e consulta, se identifica que foi realizado um trabalho anterior com o mesmo conteúdo, você sabe que o trabalho feito a posteriori foi plágio do anterior. Entendido. O Afonso da Silva Santos, ele perguntou se conhece algum caso de um plagiador que tenha sido preso pelo plágio. Eu particularmente não tenho nenhum em mente neste momento para citar. Vou fazer essa pesquisa de forma objetiva, mas mais importante do que a gente descobrir se alguém foi preso é a gente ter a certeza de que há uma... Eu particularmente, quem tem a pretensão, nós estamos falando com estudantes que estão fazendo mestrado e doutorado, pesquisadores por natureza. E entender-se que não há espaço na academia para o plágio. Então, se você está fazendo mestrado, você está fazendo doutorado, você com certeza busca a sua certificação de pertencimento à comunidade acadêmica. E não há espaço, a comunidade acadêmica, ela reprime, ela afasta, ela pune de forma muito mais gravosa do que 3 meses de prisão. Ela condena as pessoas a um ser colocado de lado que é muito pior para quem almeja a vida acadêmica do que propriamente uma punição penal. Então, é muito mais neste sentido de a gente entender a gravidade do plágio que deve ser o nosso olhar do que propriamente preocupar-se com 1 ou 2 que foram punidos de fato com pena de prisão. Querido professor, o Adilson enviou aqui para a gente a seguinte pergunta. A inteligência artificial, ao fazer correção do trabalho, pode reconhecer o texto como não sendo original? Muitas vezes, sim. A inteligência artificial, se ela tiver... Eu ouvi uma vez uma fala muito curiosa sobre inteligência artificial, né? E eu gosto de compartilhar, vou aproveitar a oportunidade. Que a inteligência artificial é um nome muito pouco propício
para o que chamamos de inteligência artificial, porque ela nem é inteligência e nem é artificial. E aí ele vai explicar o porquê. Porque a inteligência artificial nada mais é do que o cruzamento de informações pré-existentes numa base de dados, de forma interativa. Então, você desenvolve o desenvolvimento de um software que vai associar um conjunto de dados que já estão previamente cadastrados, que existem, que estão acessíveis, para conformar as respostas àquilo que está sendo proposto. Essa pré-existência de bases, se nessas bases estiver o texto original, é possível que ela acuse, sim, a existência de um plágio. Compreendido, professor. Deixa eu ver aqui se o Adilson escreveu mais alguma coisa. Ele complementou assim: será que ela não pode tirar o reconhecimento da propriedade do texto? Creio que as universidades e avaliadores dos artigos precisam estar preparados para isso. Assim, a inteligência artificial, como eu disse, ela é uma associação de bases. Qual é o problema das inteligências artificiais? Elas trabalham normalmente com dados que estão divulgados, de livre acesso. E, normalmente, muitos trabalhos que são plagiados, eles são plagiados em bancos de dados que não são abertos de forma integral, como, por exemplo, um banco de dissertações de uma respectiva universidade. Não necessariamente aquele banco de dissertações, durante um determinado tempo, ele é aberto para consulta pública. Então, isso acaba fazendo com que as bases de dados não sejam tão amplas que permitam eu afirmar que apenas desta forma se está executando uma verificação adequada de plágio. Entendi, professor. Bom, quem tiver mais perguntas para enviar para o professor, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, que nós vamos encaminhar para ele posteriormente. Tá bom? Queria agradecer aqui ao professor Glauco pela presença, obrigada por aceitar o nosso convite. Passar a palavra agora para o seu encerramento e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Karine. Bom, quero dizer para vocês que a vida acadêmica é uma vida de luta. A gente luta muito para ter vida acadêmica. Nós não temos o reconhecimento financeiro adequado, nós não temos o reconhecimento profissional, muitas vezes condizente, mas nós não abandonamos o amor pelo saber e pela pesquisa, e é isso que nos faz ir à frente e, muitas vezes, com o produto do nosso trabalho, mudar a realidade social. É isso que deve ser o nosso foco. E se estivermos literalmente comprometidos com isso, tenho certeza que nenhum de nós vai cair em nenhuma tentação de plágio, muito pelo contrário, produziremos saberes que serão aproveitados socialmente e incrementarão o mundo do saber atualmente disponibilizado. Esse é o desafio que está diante de nós, no mundo de fake news, no mundo de plágio, no mundo de muitas mentiras reproduzidas, conseguimos desenvolver verdadeiramente um conhecimento útil. Deixo o meu abraço e o meu incentivo a todos vocês. Prossigam, o resultado será proveitoso. Um abraço a todos.